Pauta da sessão ordinária do dia 4/8/2026. Invocando a proteção divina, declaro aberta a sessão ordinária. Cumprimento vereadores, funcionários e os demais que se fazem presentes nesta sessão ordinária. Solicito que efetue a leitura da ata da sessão ordinária do dia 23 de junho de 2026. Ata número 18/2026, aos 23 dias do mês de junho de 2026, reunir-se em sessão ordinária os vereadores e vereadoras deste município. O presidente, senhor César de Paulo, iniciou a sessão, cumprimentou a todos e solicitou que efetuasse a leitura da ata da sessão ordinária do dia 16 de junho de 2026. Em discussão e votação, a ata foi aprovada por todos os vereadores presentes. No expediente, leitura do requerimento número 01/2026 de todos os vereadores, solicitando a tramitação em caráter de urgência especial ao projeto de lei número 15/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal. Em discussão e votação única, o requerimento foi aprovado por todos os vereadores presentes. Leitura da indicação em conjunto número 09/2026 dos vereadores César de Paula, Jean Lucas Base, Leonardo Henrique Pereira de Marco, Lucivânia Mick Serena e Osmar Barbosa. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Na tribuna estava escrito a vereadora Lucivânia Mick Serena pelo Cidadania. Não havendo mais vereadores inscritos para a tribuna, no momento da presidência, o presidente fez suas considerações. O presidente suspendeu a sessão por 5 minutos para as comissões emitirem parecer. Voltando aos trabalhos, na ordem do dia, a leitura do parecer em conjunto número 19/2026 da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Tributação, onde apresenta o parecer ao projeto de lei número 15/2026, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão e votação única, o parecer foi aprovado por todos os vereadores presentes. Leitura do projeto de lei número 15/2026, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão e votação única, o projeto de lei foi aprovado por todos os vereadores presentes. Na explicação pessoal, não tinha vereadores inscritos e não havendo mais nada para ser tratado, o presidente convidou os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 4 de agosto de 2026, terça-feira, com início às 18 horas. Agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão Ipuaçu em 4 de agosto de 2026. Em discussão a ata, em votação única. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, pode se manifestar. Aprovado por todos os vereadores. Expediente. Leitura da mensagem número 016/2026, onde apresenta o projeto de lei número 016/2026, de autoria do Executivo Municipal. Mensagem número 16/2026, de Ipuaçu, em 8 de julho de 2026. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, tenho a honra de encaminhar para a deliberação desta Igreja Corte de Leis o projeto de lei número 16/2026, que ratifica a terceira alteração e consolidação do protocolo de intenções do Consórcio Interfederativo Santa Catarina, Catarina. A base legal dos consórcios públicos iniciou com a emenda constitucional 19/98, que deu nova redação ao artigo 241 da Constituição Federal de 1988, estabelecendo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinariam por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Já a regulamentação desse instituto decedeu pela Lei Federal 11.107/2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, e pelo Decreto Federal
2017/2007. Tais dispositivos legais autorizam que 2 ou mais entes federados podem criar um consórcio público para prestar um serviço público de interesse comum. Assim, o consórcio nasce quando 2 ou mais entes detentores de recursos escassos se unem com o objetivo de atender a algum interesse que lhes seja comum. Quando fazem isso, diz-se que estão fazendo a gestão associada daquele interesse comum. A terceira alteração e consolidação do protocolo de intenções do consórcio interfederativo representa um movimento de maturação institucional que somente pode ser plenamente compreendido à luz da trajetória histórica do próprio consórcio público, desde a primeira redação ao seu protocolo de intenções em 2009. Naquele momento, ainda sob a realidade regional do contestado catarinense, o consórcio público foi concebido como instrumento de cooperação interfederativa voltado à superação das limitações estruturais dos entes da federação consorciados, especialmente em áreas relacionadas à capacidade administrativa, técnica e financeira para a implementação de políticas públicas, planejamento e realizações de contratações. A experiência acumulada ao longo de mais de 15 anos demonstrou, contudo, que o modelo inicialmente concebido possuía potencial muito superior ao originalmente imaginado. O consórcio público evoluiu progressivamente, ampliando suas áreas de atuação, desenvolvendo corpo técnico altamente especializado e consolidando metodologias próprias de governança, planejamento e execução administrativa. O que inicialmente era um consórcio público regional passou a se transformar em uma organização pública interfederativa complexa, com atuação estruturada em múltiplas áreas estratégicas da administração pública. Desde sua constituição, o SINCA Catarina passou por sucessivas alterações e aperfeiçoamentos institucionais, sempre orientados pela busca de maior eficiência, segurança jurídica e capacidade operacional. Essas transformações acompanharam tanto a evolução das necessidades dos entes consorciados quanto as mudanças do cenário normativo nacional, especialmente no campo das contratações públicas, da governança e da modernização administrativa. Cada alteração normativa representou uma resposta prática às experiências acumuladas pela instituição, permitindo seu crescimento gradual sem ruptura de continuidade institucional. Ao longo deste projeto, o consórcio público consolidou-se como referência nacional em soluções compartilhadas para a gestão pública. Atualmente desenvolve e executa um amplo conjunto de projetos, serviços e soluções voltados ao ente consorciados, abrangendo áreas como licitações e contratações públicas, iluminação pública, eficiência energética, projetos elétricos, sinalização viária, pavimentação, estudos ambientais, mobilidade urbana, saneamento básico, gestão de resíduos, planejamento urbano, revisão de planos diretores, cooperações técnicas, gestão de contratos, apoio tecnológico e desenvolvimento dos sistemas informatizados de gestão pública. A própria Carta de Serviço do Consórcio Público demonstra a amplitude e a complexidade das atividades atualmente desempenhadas, evidenciando que o SINCA Catarina já atua muito além da lógica tradicionalmente associada aos consórcios públicos regionais. Essa trajetória de expansão ocorreu acompanhada de forte preocupação com governança, planejamento estratégico, transparência e integridade institucional. O SINCA Catarina desenvolveu identidade estratégica própria, implementou instrumentos permanentes de governança e gestão, consolidou práticas de transparência ativa, estruturou mecanismos de controle interno e avançou
significativamente na institucionalização de políticas de integridade e conformidade. Neste contexto, destacam-se a implementação do Código de Conduta e Ética própria, o fortalecimento dos instrumentos de transparência pública, a estruturação de mecanismos de ouvidoria e a consolidação de políticas de acesso à informação e proteção de dados. Os resultados desse processo de amadurecimento institucional são concretos e mensuráveis. O Sim Catarina avançou 94,98% no índice de transparência pública, obtendo o selo ouro no Programa Nacional de Transparência Pública, PNTP 2025, além de atingir nível máximo do instrumento de maturidade em governança e gestão, IMGG 100, figurando entre as instituições de maior maturidade em governança e gestão do país. Mais do que simples reconhecimentos formais, tais certificações refletem a consolidação de uma cultura institucional baseada em planejamento, governança, integridade, controle e profissionalização administrativa. Paralelamente, o consórcio público construiu trajetória marcada por elevada segurança jurídica e estabilidade institucional. Ao longo de toda a sua existência, demonstrou pela inexistência de quaisquer desvios de gestão ou responsabilizações decorrentes de irregularidades na atuação institucional do consórcio, tampouco formação de passivos que comprometessem sua estabilidade administrativa ou financeira. Esse histórico evidencia a maturidade dos mecanismos internos de controle, a integridade de todos os seus empregados, especialmente de sua alta administração e a adoção permanente de práticas voltadas à conformidade jurídica e administrativa. Foi especialmente no campo das licitações e contratações públicas que, contudo, que o Sim Catarina atingiu seu maior grau de especialização e reconhecimento institucional. A experiência acumulada desde 2009 permitiu o desenvolvimento de um modelo altamente estruturado de centralização de contratações públicas, tornando o consórcio referência nacional em contratações públicas compartilhadas. Atualmente, o Sim Catarina se consolidou como o maior central de compras públicas do Brasil, em escala interfederativa, reunindo a totalidade dos municípios catarinenses e operacionalizando mais de 9.000 itens licitados e disponibilizados em diferentes segmentos. Sua central de compras públicas passou a atuar não apenas na realização de procedimentos licitatórios, mas em todas as etapas do ciclo da contratação pública: planejamento, estudos técnicos, padronização, pré-qualificação de bens, gestão e fiscalização contratual, acompanhamento de execução, desenvolvimento de soluções tecnológicas e suporte técnico aos entes consorciados. A estrutura técnica multidisciplinar, formada por advogados, engenheiros, arquitetos, farmacêuticos, nutricionistas, enfermeiros, contadores, administradores, técnicos de tecnologia da informação e diversos outros especialistas, demonstra o grau de sofisticação operacional alcançando pela instituição. Esse modelo foi continuamente aprimorado em razão das mudanças legislativas recentes, especialmente após a entrada em vigor da Lei Federal nº 14.133/2021. O consórcio público em muito desenvolveu seus procedimentos estruturados de pré-qualificação, sistemas próprios de gestão contratual, regulamentações internas modernas e novas soluções voltadas à fase preparatória das licitações, alinhando-se às tendências contemporâneas da governança das contratações públicas.
A criação de novos projetos, incluindo plataformas digitais, soluções de marketplace público, sistemas integrados de contratação, expansão de procedimentos auxiliares e fortalecimento de mecanismos de gestão contratual, demonstra que o SINC Catarina já opera em um patamar institucional incompatível com modelos regionais tradicionais do consórcio público. É justamente esse processo contínuo de crescimento e evolução que fundamenta a presente reforma. O SINC Catarina chegou ao atual nível de excelência porque foi capaz de se adaptar constantemente às novas demandas da administração pública, profissionalizando sua estrutura, ampliando sua capacidade técnica e aperfeiçoando seus mecanismos de governança. Entretanto, a continuidade desse processo de aperfeiçoamento exige novo salto institucional. A nacionalização proposta também deve ser compreendida dentro da própria lógica histórica da evolução institucional do consórcio público. O atual nível de excelência alcançado pelo SINC Catarina não demonstrou da estagnação ou preservação de um modelo regional restrito, mas justamente da capacidade de expansão gradual e responsável de sua atuação ao longo do tempo. Em 2014, o consórcio público tomou responsável de sua atuação. O consórcio público tornou a decisão estratégica de deixar de atuar exclusivamente junto aos municípios da região do contestado catarinense para ampliar sua atuação a todos os municípios do estado de Santa Catarina. Posteriormente, em 2019, novo movimento de expansão institucional foi realizado, permitindo o fortalecimento ainda maior da estrutura técnica, da escala operacional e da capacidade de negociação da Central de Compras Públicas, com possibilidade de consorciamento do Estado de Santa Catarina e da União. Essas decisões, embora desafiadoras à época, foram fundamentais para que o consórcio público alcançasse o patamar institucional atualmente reconhecido em âmbito nacional. A excelência da Central de Compras Públicas do SINC Catarina é consequência direta da ampliação progressiva de escala de atuação que permitiu maior ganho de eficiência, fortalecimento técnico, ampliação do poder de compra e desenvolvimento de soluções compartilhadas cada vez mais sofisticadas. Em outras palavras, o consórcio público tornou-se referência precisamente porque teve a capacidade institucional de compreender que determinados avanços somente seriam possíveis mediante crescimento estruturado e ampliação de abrangência. A presente proposta de nacionalização insere-se exatamente nessa mesma linha evolutiva. Assim como ocorreu nos movimentos de expansão anteriores, a ampliação da atuação para âmbito nacional não representa ruptura com a identidade institucional do consórcio público, mas continuamente natural de seu processo de amadurecimento. Determinados projetos atualmente em desenvolvimento, especialmente aqueles relacionados a marketplace público, pré-qualificações permanentes, soluções tecnológicas compartilhadas, inovação em contratações públicas e novos modelos de centralização de compras, exigem escala federativa ainda maior para atingirem seu potencial máximo de eficiência e sustentabilidade. Além disso, a expansão da base de entes e consorciados constitui medida fundamental para assegurar a sustentabilidade financeira do modelo sem transferir ônus adicionais aos atuais consorciados. A proposta de nacionalização foi estruturada justamente para permitir que o crescimento institucional e o aperfeiçoamento e a ampliação das atividades sejam suportados pelo ingresso de novos entes e pelo consequente aumento da escala operacional, preservando a estabilidade econômica do consórcio público.
Nesse sentido, destaca-se expressamente que a expansão pretendida não possui como objetivo promover aumento real dos valores pagos pelos entes consorciados a título de contrato de rateio, mantendo-se apenas as atualizações decorrentes da recomposição inflacionária ordinária. A lógica subjacente é a de diluição de custos administrativos e operacionais por meio da ampliação da base consorcial, permitindo que o crescimento da estrutura seja financiado pelo próprio ganho da escala institucional, em consonância com os principais princípios da eficiência e da economicidade que historicamente orientaram a atuação do SIM Catarina. Nesse contexto, a nacionalização deixa de ser apenas uma possibilidade de crescimento institucional e passa a representar condição estratégica para preservação e aprimoramento da excelência já alcançada. O objetivo não é afastar o consórcio público de sua missão histórica junto aos entes da Federação Catarinense, mas justamente fortalecer sua capacidade de continuar oferecendo serviços de elevada qualidade, com maior eficiência, segurança jurídica e economicidade aos entes que historicamente construíram e consolidaram o modelo institucional do SIM Catarina. Assim, o primeiro grande vetor de transformação da proposta é justamente a redefinição do posicionamento institucional do consórcio público, ao deixar de se apresentar como entidade predominantemente estadual e passar a se estruturar como consórcio interfederativo nacional, o ente assume explicitamente vocação nacional, abrindo formalmente a possibilidade de ingressos da União, Estados, Distrito Federal e municípios de todo o país. Essa mudança consolida juridicamente uma realidade institucional já existente. O SIM Catarina há muito deixou de ser apenas um consórcio regional, passando a atuar como referência nacional em governança interfederativa, compras públicas compartilhadas e soluções cooperadas para a gestão pública. Essa ampliação de escala está diretamente conectada ao segundo eixo estruturante da reforma, a consolidação do consórcio público como central de governança, planejamento e execução de contratações públicas. A experiência acumulada desde 2009 evidenciou que uma das maiores fragilidades dos entes da federação reside na fase preparatória das licitações, elaboração dos estudos técnicos, definição de objetos, padronização de termos de referência e condução, procedimentos com segurança jurídica. A atuação do consórcio público, inicialmente concebida como apoio, evoluiu para um papel mais central, assumindo na prática funções típicas do órgão gerenciador e estruturador de contratações. A nova redação do protocolo de intenções reconhece e institucionaliza essa realidade ao estruturar de forma detalhada e sistemática um verdadeiro regime jurídico próprio de licitações e contratações pelo consórcio público. São expressamente disciplinadas as diferentes formas de licitação, compartilhada, conjunta e individual, bem como os procedimentos auxiliares previstos na legislação contemporânea, como credenciamento e pré-qualificação. Além disso, amplia-se significativamente o escopo de atuação para abarcar não apenas a realização dos certames, mas também a gestão e acompanhamento da execução contratual, a realização de leilões, a condução de licitações internacionais e a execução de procedimentos de contratação direta em diversas modalidades.
Neste contexto, a instituição formal de uma central de compras públicas assume papel central. O consórcio público passa a ser concebido como estrutura capaz de operacionalizar em larga escala todas as etapas do ciclo da contratação pública, desde o planejamento até a execução, dispensando os entes consorciados da realização de atos já conduzidos centralizadamente. A intenção subjacente é clara: promover ganhos de eficiência, economicidade e padronização, ao mesmo tempo em que se reduz a assimetria de capacidades técnicas entre os entes federativos. Paralelamente, a reforma reforça que os serviços disponibilizados pelos consórcios públicos são diretamente contratados e usufruídos pelos entes consorciados, aprofundando a interpretação de que o consórcio público atua como extensão administrativa desses entes, o que revela uma aposta institucional na confiança e na integração entre consórcio público e entes consorciados como mecanismo de eficiência administrativa. O terceiro eixo de transformação diz respeito à profunda reestruturação organizacional do consórcio público, que passa a adotar um modelo de governança mais sofisticado, compatível com a complexidade das funções que desempenha. A introdução da distinção entre estruturas permanentes, adaptáveis e temporais constitui um dos elementos mais inovadores da proposta. As estruturas permanentes, definidas no próprio contrato do consórcio público, representam o núcleo essencial da governança e são protegidas por maior rigidez normativa, assegurando estabilidade institucional. Já as estruturas adaptáveis e temporárias conferem flexibilidade ao modelo, permitindo a criação e reorganização de unidades conforme as demandas operacionais, mediante regulamentação estatutária aprovados em Assembleia ou atos do diretor executivo, conforme o caso. No âmbito das estruturas permanentes, observa-se a consolidação de uma arquitetura organizacional robusta, que vai muito além do modelo tradicional, baseado em Assembleia, Presidência e Diretoria. Destaque-se a criação de uma diretoria geral segmentada em áreas especializadas: administrativa, financeira, de licitações e contratos de serviços e de gestão estratégica e inovação, refletindo uma clara orientação à especialização técnica e à divisão funcional do trabalho. Essa segmentação permite maior profundidade na atuação em cada área, reduzindo riscos operacionais e aumentando a capacidade de entrega do consórcio público. Complementando essa estrutura, são instituídos órgãos de suporte e controle, como a Advocacia Geral e a Superintendência de Controle e Integridade, compreendendo a Controladoria, a Corregedoria e a Ouvidoria. Esse conjunto de órgãos revela uma preocupação explícita com a institucionalização de mecanismos de governança, integridade e responsabilização, alinhando o Sint Catarina às melhores práticas da administração pública contemporânea e respondendo às exigências crescentes dos órgãos de controle. A reforma também promove um vital equilíbrio entre as instâncias políticas e técnicas do consórcio público. A Assembleia Geral tem reforçado seu papel como instância máxima deliberativa e normativa, responsável pelas decisões estratégicas e estruturais, enquanto a Diretoria Geral e a estrutura administrativa foram na condução operacional e a implementação das políticas. Essa separação contribui para a maior
racionalidade decisória, evitando sobreposição de competências e permitindo que cada instância atue dentro de seu espaço próprio. No que se refere à organização interna, a proposta de alteração revela um avanço qualitativo significativo, ao substituir um modelo implícito e pouco estruturado por uma arquitetura organizacional deliberadamente concebida para suportar maior complexidade, escala e especialização funcional. A previsão de coordenadorias, gerências e divisões introduz uma estrutura administrativa escalonada que aprimora a racionalidade interna e a capacidade operacional do consórcio público. As coordenadorias assumem a função de articulação e supervisão de áreas temáticas mais amplas, assegurando o alinhamento entre as diretrizes institucionais e a execução. As gerências atuam no nível tático, responsáveis pela condução direta de atividades e projetos, transformando as orientações estratégicas em ações concretas. Já as divisões concentram a execução operacional com maior grau de especialização técnica e foco na realização das tarefas. Esse modelo permite uma distribuição mais equilibrada de responsabilidades, reduzindo a concentração divisória nos níveis superiores e aumentando a eficiência na execução. Também favorece maior controle sobre processos e resultados. Ao estabelecer fluxos mais claros de comando e supervisão, além disso, está alinhado à lógica de flexibilidade organizacional adotada na reforma, permitindo a criação e reorganização dessas unidades conforme as demandas, o que contribui para a adaptação do consórcio público, a ampliação de suas competências e o aumento de sua escala de atuação. No campo da gestão de pessoas, a proposta de alteração consolida um modelo mais estruturado, flexível e compatível com o novo patamar institucional do consórcio público, sem, contudo, engessar a disciplina do próprio protocolo de intenções. Mantém-se a opção técnica de tratar o regime jurídico de forma mais detalhada no Estatuto, o que permite maior capacidade de adaptação ao longo do tempo, mas o texto já estabelece diretrizes suficientes para evidenciar uma mudança relevante na forma de compreender e organizar a força de trabalho do consórcio público. A evolução institucional experimentada pelo SINC Catarina ao longo dos últimos anos, especialmente com a ampliação de suas competências, do número de entes consorciados, do volume de projetos executados e da complexidade de suas atividades, tornou-se evidente a necessidade de modernização e fortalecimento da estrutura de pessoal. O modelo originalmente concedido para uma realidade institucional significativamente menor já não se mostra suficiente para atender com segurança e eficiência as atuais demandas operacionais do consórcio público. Nesse contexto, a proposta promove importante atualização da disciplina relacionadas aos empregados públicos, inclusive mediante ampliação de reorganização das vagas existentes. Atualmente, diversos empregos públicos encontram-se com quantitativos integralmente preenchidos ou próximos de seu esgotamento, situação que limita a capacidade de expansão das atividades institucionais e dificulta a adequada recomposição e estruturação das equipes técnicas. A ampliação do quadro de vagas, portanto, não decorre da mera expansão administrativa abstrata, mas da necessidade concreta de atuação de estrutura funcional ao crescimento efetivamente experimentado pelo consórcio ao longo dos anos. Outro fator relevante que fundamenta as alterações propostas refere-se à necessidade de adequação
remuneratória de determinados empregos públicos em razão da evolução legislativa e jurisprudencial recente. Em diversas carreiras técnicas, especialmente aquelas submetidas a pisos profissionais legalmente estabelecidos, o consórcio público vem enfrentando limitações operacionais decorrentes de decisões compatibilização da remuneração aos respectivos pisos profissionais. Trata-se de realidade que impacta diretamente a capacidade de reposição e ampliação de quadros em áreas estratégicas da atuação institucional, exigindo atualização normativa e reestruturação remuneratória compatível com o cenário jurídico atual. Além disso, a proposta também busca adequar o modelo institucional aos entendimentos mais recentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal acerca do regime jurídico aplicável aos empregados públicos, especialmente em matérias relacionadas à revisão geral anual, verbas remuneratórias, desligamento motivado, observância de princípios constitucionais e limites de atuação normativa. A incorporação dessas diretrizes ao novo texto representa medida de fortalecimento da segurança jurídica e de alinhamento institucional às interpretações consolidadas das Cortes Superiores. A reforma também se fundamenta em estudos internos que demonstraram elevado índice de rotatividade em determinados empregos públicos do consórcio público, especialmente em funções técnicas atualmente demandadas pelo mercado. Essa rotatividade produz impactos administrativos relevantes como perda de memória institucional, descontinuidade de projetos, aumento de custos de treinamento e capacitação, sobrecarga das equipes remanescentes e de redução da eficiência operacional. Em uma instituição cuja atuação depende fortemente do conhecimento técnico especializado, particularmente nas áreas de licitações e contratos de tecnologia, engenharia, planejamento e gestão pública, a retenção de quadros qualificados constitui elemento estratégico para a manutenção da qualidade dos serviços prestados aos entes consorciados. As alterações propostas buscam, portanto, tornar a carreira no âmbito do consórcio público mais atrativa, sustentável e compatível com o nível de responsabilidade técnica exigido dos seus profissionais. Para tanto, a definição das novas referências remuneratórias foi procedida de estudos técnicos e comparativos baseados nas remunerações atualmente praticadas pelas principais administrações municipais catarinenses, buscando-se estabelecer parâmetros compatíveis com a realidade regional e institucional do consórcio público, sem adoção de valores desproporcionais ou desconectados do mercado público catarinense. Ainda no que diz respeito aos empregados públicos, o texto se destaca por conferir tratamento mais explícito a temas de natureza remuneratória e funcional, sem abrir mão da flexibilidade necessária à regulamentação pelo Estatuto. A previsão expressa sobre aspectos como política remuneratória, revisão geral anual, instituição de verbas acessórias e demais vantagens, em conformidade com os entendimentos mais recentes das Cortes Superiores, além de disciplinar hipóteses relevantes como a demissão de empregados concursados e a contratação de empregados comissionados. Trata-se, portanto, de um avanço na densidade normativa do tema que combina maior clareza quanto às diretrizes gerais com a preservação de espaço para ajustes operacionais conforme as necessidades do consórcio público. Importa destacar ainda que a reestruturação proposta não implica crescimento descontrolado das despesas administrativas. O modelo concebido parte justamente da premissa de sustentabilidade financeira e ganho de escala institucional, sendo esperado
que a ampliação na base de entes consorciados e o crescimento contínuo das atividades do consórcio público absorvam os impactos decorrentes da expansão estrutural. As adequações remuneratórias propostas, por sua vez, concentram-se essencialmente em recomposição inflacionária, adequando a pisos profissionais, alinhamento jurisprudencial e medidas voltadas à retenção de mão de obra qualificada, indispensáveis para a preservação da capacidade técnica e da excelência operacional alcançada pelo SIM Catarina ao longo de sua trajetória institucional. Outro aspecto relevante de forma é o aprimoramento dos mecanismos de governança federativa, especialmente no que se refere ao ingresso de permanência e exclusão de entes consorciados, o procedimento de ingresso flexibilizado com a introdução de mecanismos de homologação automática e autorizações provisórias, o que facilita a expansão do consórcio público e reduz entraves burocráticos. Por outro lado, as hipóteses de execução são mais claramente definidas e condicionadas à existência de justa causa, sem obrigatória de a instalação de processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa, além da previsão de etapas de suspensão e possibilidade de reabilitação. Esse desenho normativo equilibra a abertura institucional com segurança jurídica, garantindo previsibilidade e estabilidade nas relações consorciais. A ampliação e o detalhamento do rol de competências materiais consolidam o consórcio público como uma entidade multifinalitária de alta capacidade operacional, ainda que destacado para a área de licitações e contratações. A inclusão de áreas como energia, mobilidade, meio ambiente, agricultura, assistência social, infraestrutura e arrecadação demonstra a intenção de posicionar o consórcio público como instrumento versátil de implementação de políticas públicas apto a atender demandas diversas dos entes consorciados com eficiência e escala. É importante destacar os novos projetos que serão desenvolvidos pela Central de Compras Públicas, especialmente o Intergrigov, a gestão centralizada de contratos, a avaliação de critérios para vedação de marcas e a regulamentação e amplificação do marketing plus. Neste contexto, ganha um destaque o credenciamento de passagem aéreas, materiais de construção e diversos outros itens que poderão ser viabilizados após a aprovação da lei que institui o Sistema de Compras Expressas, SIS, concebido como uma solução de comércio eletrônico para a administração pública. O SIM Catarina atua como parceiro nacional e institucional do Programa de Compras, CNM, lançado durante a Marcha dos Municípios a Brasília em maio de 2026. Em síntese, a reforma proposta não se limita a atualizar o protocolo de intenções, mas promove uma verdadeira transformação no modelo institucional do consórcio público. A partir da experiência acumulada desde 2009, especialmente no campo de licitações e contratações públicas, constrói-se uma nova arquitetura organizacional e normativa que busca conciliar escala, eficiência, segurança jurídica e capacidade de adaptação. O consórcio público deixa de ser apenas um instrumento de cooperação para se afirmar como uma organização pública interfederativa complexa, dotado de governança estruturada, elevada capacidade técnica e vocação para a atuação nacional, assumindo papel estratégico de modernização da gestão pública e na racionalização das contratações no âmbito federativo. Para atender tudo isso, o SIM Catarina se baseia nos princípios fundamentais da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e ainda no respeito à autonomia dos entes da Federação Consorciados,
e na transparência, gerando ganho em escala, racionalização e otimização operacional na máquina pública. O Sim Catarina sempre primou pelo equilíbrio orçamentário e financeiro, atendendo todas as disposições legais e regulamentares, prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e aos entes da Federação Consorciados de maneira transparente, o que demonstra a atuação com responsabilidade, controle e ética dos agentes públicos do consórcio público. Por todos esses motivos, mostra-se imprescindível a participação dos entes da Federação do Consórcio Interfederativo Santa Catarina, que passa a se chamar Consórcio Interfederativo Nacional, Sim Catarina, a fim de garantir desenvolvimento estruturante dos entes da Federação consorciados e capaz de satisfazer a necessidade da população envolvida, através de gestão pública eficiente e transparente. A alteração e consolidação do protocolo de intenções foi submetida em aprovação da Assembleia Geral conforme edital de convocação 04/2026, sendo que a publicação do edital e disponibilização do material ocorreu em 15 de junho de 2026 e a votação no período de 22 de junho de 2026 a 3 de julho de 2026, contando com a participação e aprovação dos chefes dos poderes executivos, considerando a aprovação em Assembleia Geral, aos entes consorciados devem submeter para ratificação em lei todos os documentos disponibilizados na Assembleia Geral e demais informações estão disponíveis no site eletrônico oficial www.simcatarinasc.gov.br. O município de Iguaçu já é consorciado ao Consórcio Interfederativo de Santa Catarina e Sim Catarina através da Lei Municipal 884 de 21 de novembro de 2018. Assim, pela exposição de motivos estampados acima, encaminhamos esse projeto de lei para apreciação e renovamos os protestos de grande estima e consideração. Cordialmente, Nelson Brizola, Prefeito Municipal. Leitura da mensagem número 017/2026, onde apresenta o projeto de lei número 017/2026, de autoria do Executivo Municipal. Mensagem número 17/2026, Iguaçu, em 29 de julho de 2026. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, encaminhar para apreciação desta nobre Casa Legislativa o projeto de lei número 17/2026, que promove alterações nas leis municipais que tratam de incentivos econômico-financeiros, tributários e disponibilização de imóveis públicos, visando incentivar e fomentar atividades econômicas, industriais, comerciais e de prestação de serviços em nosso município, com o objetivo de aumentar a oferta de empregos e incremento de renda. Leis Municipais 699/2013, 1028/2023 e 1029/2023. Tais alterações se fazem necessárias para a adequação da legislação municipal da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, denominada Nova Lei das Licitações. Essa lei, quanto se reporta à alienação de bens públicos, em seu artigo 76, inciso 1º, estabelece que, tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes a autarquias e às fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá da licitação na modalidade de leilão. Até a vigência da Lei Federal nº 866/1993, era possível a doação de bens imóveis públicos com encargos, mas sem nenhum pagamento pelo imóvel. Tal condição não mais se coaduna com a nova lei que,
na defesa do interesse público, estabelece a obrigatoriedade de pagamento em moeda corrente, além de eventuais encargos estabelecidos, geração de emprego e renda. Com a aprovação do projeto de lei ora encaminhado pela presente mensagem, as legislações municipais que regem as questões dos incentivos econômicos, financeiros, tributários e de bens restarão adequados à nova Lei de Licitações, Lei Federal número 14.133/2021. Requeremos que o projeto de lei ora encaminhado seja analisado e votado em caráter de urgência nos termos do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores e da Lei Orgânica Municipal. Permanecemos às disposições de vossas excelências para tudo que mais se fizer necessário, renovando nossos processos de grande estima e apreço. Cordialmente, Nelson Brizola, Prefeito Municipal. Leitura da mensagem número 018/2026, onde apresenta o projeto de lei número 018/2026, de autoria do Executivo Municipal. Mensagem número 18/2026, de Passim, 3 de agosto de 2026. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, encaminhamos para a apreciação desta nobre Casa Legislativa o projeto de lei número 18/2026, que requer autorização legislativa para que o Poder Executivo possa promover a realização e empenhamento de despesas no montante de até R$20 mil, como auxiliar no custeio de festa do Dia dos Povos Indígenas, que neste ano de 2026 será realizado excepcionalmente no dia 5 de setembro de 2026, como a tradicional festa anual em comemoração do Dia dos Povos Indígenas em nosso município não ocorreu no mês de abril passado, dia 19, ela será realizada excepcionalmente no próximo dia 5 de novembro de 2026, conforme cópia do ofício anexo firmado pelo atual cacique da terra indígena Chapecó, senhor Valdemar Barbosa. Julgamos ser importante que o Poder Executivo Municipal incentive, apoie e participe das comemorações e eventos envolvendo as comunidades indígenas para que se busque a valorização e o resgate das tradições das várias etnias que formam a nossa população e que constituem a nossa verdadeira identidade cultural. Em função da proximidade da realização do evento, requeremos que o projeto de lei ora encaminhado seja analisado e votado em caráter de urgência nos termos da Lei Municipal de Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Permanecemos à disposição de vossas excelências para tudo mais que se fizer necessário e renovando nossos processos de grande estima e apreço. Cordialmente, Nelson Brizola, Prefeito Municipal. Leitura da mensagem número 019/2026, onde apresenta o projeto de lei número 019/2026, de autoria do Executivo Municipal. Mensagem número 19/2026, de Passim, 3 de agosto de 2026. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, temos a honra de encaminhar à apreciação de vossas excelências o projeto de lei número 19/2026, que institui a Política Municipal de Alfabetização do município de Ipaçu. A alfabetização constitui um direito fundamental de toda criança e representa a base para o desenvolvimento das demais aprendizagens ao longo da vida escolar. Garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas na idade adequada é condição indispensável para a promoção da equidade, da inclusão social e da melhoria da qualidade da educação pública. Os resultados das avaliações nacionais demonstram que muitos estudantes brasileiros concluem os anos iniciais no ensino fundamental sem desenvolver plenamente as competências da leitura, escrita e numerária, evidenciando a necessidade da implementação de políticas públicas permanentes voltadas à melhoria da aprendizagem. Nesse contexto, a Política Municipal de Alfabetização busca consolidar ações integradas entre gestão educacional, formação continuada, avaliação diagnóstica, acompanhamento pedagógico, participação das famílias e fortalecimento das práticas decorrentes
docentes baseados em evidências científicas. A presente proposta está fundamentada na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/1996, no Plano Nacional de Educação na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, no Decreto Federal nº 11.556, de 12 de junho de 2023, que institui o Compromisso Nacional de Criança Alfabetizada, na Lei Estadual nº 19.160/2025, que institui a política de alfabetização do território catarinense, bem como nas metas estabelecidas pelo Plano Municipal de Educação. O projeto fortalece ainda o regime de colaboração entre União, Estado e município, estabelece responsabilidades institucionais, promove a formação continuada dos profissionais de educação, institui mecanismos permanentes de avaliação e monitoramento de aprendizagem e incentiva práticas pedagógicas fundamentadas em evidências científicas. Certos de contarmos com a rápida análise, apreciação e votação do projeto de lei ora encaminhado, permanecemos à disposição de vossas excelências para tudo o que mais se fizer necessário, renovando nossos protestos de grande estima e apreço. Cordialmente, Nelson Brizola, prefeito do município. Leitura da mensagem aos projetos de lei complementar número 04/2026, 05/2026, 06/2026, 07/2026 e 08/2026, todos de autoria do Executivo Municipal. Mensagem aos projetos de lei complementar número 04, 05, 06, 07, 08/2026, de passou em 15 de julho de 2026. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumpre-nos submeter à elevada análise e aprovação dos nobres vereadores e vereadoras os seguintes projetos de leis complementares. A PLC número 04/2026, que institui o Plano Diretor Municipal, PDM. PLC número 5/2026, que dispõe sobre o uso, parcelamento e ocupação do solo no território do município. PLC número 6/2026, que institui o novo Código de Obras e Edificações do município. PLC número 7/2026, que institui o novo Código de Posturas do município. E o PLC número 8/2026, que institui o Conselho Municipal de Cidade e o CONCIDAD. O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana do município, integrando o processo de planejamento municipal, englobando todo o território. Na instituição do Plano Diretor Municipal, buscou-se atender às diretrizes estabelecidas pelo Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001, que em seu artigo 39 previu a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. O PDM foi concedido a partir de um amplo processo de planejamento técnico, contando com a participação popular através de audiências públicas e consultas à comunidade, garantindo que as diretrizes para a habitação, mobilidade, meio ambiente e uso do solo e demais áreas afetadas ao desenvolvimento organizado e sustentável reflitam os anseios da nossa população. Foram desenvolvidas 4 principais fases na elaboração do PDM, que são: primeira fase, mobilização e diagnóstico; segunda fase, análise temática integrada; terceira fase, diretrizes e propostas para uma cidade sustentável; quarta fase, institucionalização do PDM.
Os pressupostos básicos que o Estatuto da Cidade apresenta como orientação do Plano Diretor Municipal, que buscamos contemplar nos projetos de leis complementares ora encaminhados são: a. O direito da nossa população a uma cidade sustentável, compreendido como o direito aos meios de subsistência, à moradia, ao saneamento ambiental, à saúde, à educação, ao transporte público, à alimentação, ao trabalho, ao lazer e à informação. B. O desenvolvimento urbano ambientalmente adequado, voltado a garantir a articulação harmônica entre as dimensões econômicas, sociais e ambientais. C. A gestão democrática da cidade, estendida como forma de planejar, organizar e orientar o desenvolvimento da cidade, garantindo a todos os cidadãos o acesso à informação, a participação e o controle social sobre os processos decisórios. A propositura de novas legislações municipais, novo Código de Obras e Edificações, novo Código de Posturas e nova Lei de Uso, ocupação do parcelamento do solo urbano, são necessárias e imprescindíveis para que estejam em consonância com as diretrizes do próprio Plano Diretor Municipal. Em conjunto com tais dispositivos, constituir-se-ão nos instrumentos norteadores do desenvolvimento urbano sustentável, organizado e socialmente justo. Registra que, nos termos do inciso 3º do artigo 39 da Lei Federal nº 10.257/2001, Estatuto da Cidade, o plano diretor deverá ser revisado a cada 10 anos, e isso, entretanto, não impede que possa ser aperfeiçoado antes de tal prazo, mediante a propositura do projeto de lei complementar, conforme se julgar necessário. A instituição do Plano Diretor Municipal atende ainda às recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e do Ministério Público Estadual em atuação na comarca de São Domingos. Colocamos-nos à disposição de Vossas Excelências para tudo o que mais fizer necessário, renovando nossos protestos de estima e apreço. Cordialmente, Nelson Brizola, Prefeito Municipal. Leitura da mensagem ao projeto de lei complementar, número 09/2026, de autoria do Executivo Municipal. Mensagem projeto de lei complementar número 9/2026, de passou 21 de julho de 2026, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumpre-nos submeter a elevada análise e aprovação dos nobres vereadores do projeto de lei complementar número 9/2026, o qual dá nova redação ao artigo 14 da Lei Complementar número 087, de 31 de agosto de 2022, que dispõe sobre a gestão escolar democrática de educação básica da rede municipal de ensino do município. O artigo 14 da Lei LCM 087/2022 estabelece os critérios para o processo de escolha do plano de gestão escolar para designação do diretor das unidades escolares do município de Iguaçu, Santa Catarina. A escolha dos gestores escolares é realizada através de processo eleitoral, onde a comissão do processo de seleção analisa e vota os planos de gestão apresentados pelos candidatos inscritos. A finalidade é sempre priorizar a qualidade educacional e promover a transparência dos processos pedagógicos e administrativos. A Comissão Central Organizadora do processo de seleção, designada pela Secretaria Municipal de Educação, é responsável por avaliar dos planos de gestão e os projetos de desenvolvimento da escola PDE, dos candidatos e diretores escolares, pontuada em conformidade com a legislação municipal de gestão democrática do ensino público, analisando, contudo, o conteúdo dos planos propostos pelo PGE e PDE,
Promove também a análise da documentação necessária às titulações auferidas, os cursos de capacitação na área e mais o critério acrescido pela nova redação do estar residindo no município. Entendemos que um diretor de unidade de ensino tem de estar próximo da comunidade escolar todo o tempo, à noite, finais de semana e feriados, e não só de segundas a sextas-feiras em dias letivos. A escola deve estar completamente inserida na sociedade a qual pertence. Por isso, a inclusão do critério de residir no município é imprescindível. Requeremos que o projeto de lei complementar seja analisado e votado em caráter de urgência nos termos da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Colocamos à disposição de vossas excelências para tudo que mais fizer necessário, renovando nosso processo de estima e apreço. Cordialmente, Nelson Brizola, Prefeito Municipal. Os projetos baixam nas comissão competente para análise e parecer. Tribuna. Está inscrito para fazer uso da tribuna a vereadora Miriam da Silva. Primeiramente, quero cumprimentar a presidente, quero cumprimentar a nosso vice-prefeito Celso, cumprimentar também minhas colegas vereadoras, meus colegas vereadores, cumprimentar a imprensa que se faz presente, cumprimentar também aí o seu ex-vereador que, quando possível, está sempre aí prestigiando a nossa sessão. De forma especial também cumprimentar meu esposo, que sempre me acompanha, meu filho, e usar a tribuna e ouvir, né, o senhor Amarildo aí ler esses projetos. E essa semana, como eu estava de férias, né, então peguei e fui ler e estudar os projetos. Então, né, deixar aqui para os meus colegas vereadores, né, que esses projetos que descem para essa casa de lei, a gente tem que ler e estudar eles, né, porque às vezes é uma palavra que faz toda a diferença no projeto. Então, eu estudei esse projeto 09/2026 e também esse outro projeto aqui, 017/2026, que é de grande importância a gente ler e entender, né? Cada um tem a sua interpretação, mas eu acho bem importante cada um, né, se atentar aí, porque a gente sabe que às vezes a gente vai votar e isso vai refletir lá no futuro. Hoje não vai dar impacto nenhum, mas lá para frente a população pode vir cobrar por uma votação de um projeto e a gente, né, vai se sentir culpado. Então a gente tem que sempre analisar, estudar e ver bem, né? Eu peço aí com carinho que vocês derem uma olhada nesse projeto, né, com mais atenção. Ele deu entrada hoje, mas eu sei que vai para votação e a gente vai ainda debater e conversar sobre. Quando se trata da educação, né, eu sou professora, então a gente dá uma atenção a mais para esses projetos, para estudar, para ver, né? E a questão aí do incentivo, né, aí do incentivo econômico financeiro aí que se trata, né, desses terrenos públicos. Então a gente tem que dar ênfase e sempre olhar bem aí, porque às vezes é uma palavra no meio do projeto que a gente não entende direito, né? Às vezes cada um tem a sua interpretação, mas eu peço, né, que os vereadores aí dão uma estudada nos projetos. Também quero agradecer aí, né, a secretária que teve hoje aí dando uma explicação e falando assim o quanto que é importante, né? Às vezes a gente lê o projeto, às vezes não entende, a população cobra. Então eu achei bem importante hoje ela venha dar uma explicação aí sobre a criação de mais uma vaga. A gente sabe que a gente faz visita e as pessoas pedem, né, como que tá, teve concurso, não chamaram ninguém, como foi citado ali para a secretária. E que bom, a gente vai ter a resposta para dar para a população. Não, foi feito concurso, essa vaga agora, né, foi criada, com certeza a gente vai aprovar, porque a gente entendeu, né, essa criação de vaga, né, que é para a ACS, né, que é para o agente de saúde,
onde que só vai beneficiar, né, aí a nossa saúde, vai beneficiar a nossa população ipuaçuense. Então, é assim que é bom. A gente tem a dificuldade, a gente às vezes não entende o projeto, mas o quanto que é importante ter essa pessoa que vem, que explica. Aí é mais fácil de a gente votar, a gente vota com a consciência tranquila de que a gente não vai ser cobrada, e se a gente ser cobrada, a gente tem a resposta aí para a população. Então, só deixar registrado aí o nosso agradecimento, né, e que os outros secretários também venham para a Casa de Leis quando a gente, né, pede alguma explicação, ou até mesmo quando eu, vereadora Miriam, às vezes mando uma mensagem, porque a gente, como a gente está no governo, a gente acha mais fácil mandar uma mensagem para um secretário pedindo alguma informação, e às vezes a gente é atendido, muitas vezes não, porque corre aquele medo de que o que está querendo saber da pasta. Mas a gente às vezes está lá pedindo uma informação que foi cobrada, ou até mesmo para tentar fazer um projeto, como é uma iniciativa minha que, né, pedi aí uma informação a uma pasta e ainda estou aguardando. Mas deixar registrado aqui que não é uma crítica, né, é um projeto que eu estou elaborando, estou tentando, mas ainda eu estou esperando, né, essa resposta para mim poder aí dar sequência para mandar para essa Casa de Leis, que a gente só pensa no melhor da população. Seria isso, meu muito obrigado. Está inscrito para fazer uso da tribuna o vereador César de Paula. Nesse momento, passo a presidência para a vice-presidente a administrar os trabalhos desta casa. Receba a presidência, então, seu César. Quero cumprimentar aí os colegas vereadora, cumprimentar o nosso vice-prefeito que se faz presente, cumprimentar os funcionários da casa, a imprensa aí que se faz presente aí, da pessoa do Roberto, né? Sejam bem-vindos nesta casa. Cumprimentar aí o nosso amigo Mauro, supervisor aí da cooperativa Cooperalfa, que se faz presente. Cumprimentar o ex-vereador aí, Djalmo Carneiro, também que se faz presente aí. Cumprimentar aí o empresário, né, desse município aí, o senhor Fernando e o seu filho, né? Então, sejam todos bem-vindos a essa casa. Primeiramente, quero desejar um bom retorno aí aos colegas vereadores, né? Tivemos 30 dias aí de recesso, né? Então, estamos voltando aí aos trabalhos desta casa. Faço uso da tribuna, porque nesses 30 dias aí, né? Quero deixar registrado aqui, tivemos várias conquistas para o nosso município aí, né? Dizer que todos os vereadores que levaram seus ofícios aos representantes, aos deputados estaduais aí, eu acredito que todos foram contemplados, né? A gente acompanhando aí as redes sociais, os pronunciamentos aí dos colegas vereadores, né? Então quero parabenizar todos, né, por essas conquistas, dizer que eu acho que é de grande, sim, valia, e os vereadores mostrando os seus trabalhos aí para o município, né? E quero deixar registrado nesta casa, né, parabenizar ao governador Jorginho Melo por estar pagando, né, esses ofícios. Eu acredito que acompanhando aí 90% dos os ofícios que os colegas vereadores de todas as siglas partidárias que levaram aos seus representantes foram pagos, né? Foram pagos aí ao município, né? Está nos cofres público aí, né? Então, quero deixar registrado nessa casa, nessa grande importância aí, e o grande trabalho de todos os colegas vereadores, né? Aí, né, não olhando para a sigla partidária, né? Isso que é o importante, né? Aí nós tivemos do PT, do MDB, do PSD, do PL, né? Então, conquista aí que a gente tem que deixar registrado, né? Que o vereador Leonardo também
foi contemplado, eu e meu companheiro, mais uma emenda, né, Leonardo, de 150 mil aí que veio para investimento da educação, já tinha conseguido 100 mil, agora mais 150, né, todos os vereadores aí também, né, com suas emendas, então quero parabenizar a todos, né, e fazer uma cobrança aí para o nosso vice-prefeito, né, nesse momento aí que, pós a eleição aí, que vamos cobrar aí do nosso presidente, né, faltou a contribuição deles, porque dos meus representantes aí federal, a gente oficializou vários ofícios, né, e não tivemos a felicidade, né, segundo eles, que tem que partir também lá, né, da presidência. Os ofícios estão lá, foram cadastrados tudo, mas, né, então, pedir aí para o vice-prefeito aí, os colegas vereadores aí, né, que são do partido, cobrar, né, eu acho que é de grande importância, né, não é recurso que vem para nós vereadores, mas sim para o melhor do nosso município e o bem-estar da nossa população. A nossa parte nós fizemos, o governador Jorginho cumpriu, né, com aquilo que tinha prometido e a resposta está aí, né, então vou deixar registrado nessa casa aí e precisando também da gente de cobrança, a gente está aí, né, unindo as forças para trazer cada vez mais recurso para esta casa. Então, da minha parte era isso. Quero agradecer e dar as boas-vindas a todos os vereadores e os, né, que estão prestigiando aí. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Não há mais vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Retorno à presidência o vereador César de Paulo. Obrigado, vice. Nesse momento aí, passo a palavra para o nosso vice-prefeito fazer as suas considerações aí. Fica à vontade. Cumprimento o presidente César, as vereadoras, os vereadores, funcionários da casa, a imprensa que se faz presente, o Fátio, Rádio Clube, Roberto, da Rainha das Quedas, também o Mauro, que faz presente, o ex-vereador Carneiro, também o Fernando, empresário da cidade, e também nosso atleta aí da Chapecoense, o goleirão aí, o Enzo. Boa sorte para vocês aí, para você, estamos torcendo aqui, dê tudo certo. E futuramente atacar pro Grêmio, né, porque ultimamente está complicado nosso timão lá. Quero parabenizar os vereadores e vereadoras pelo trabalho de vocês, né, 30 dias de férias, hoje foi puxado, né, então, recesso aí, acumula os trabalhos, mas estão no caminho certo. Eu falo isso que eu já vivi os dois momentos aqui nessa casa, né, de vereador, 12 anos, vivi o momento de oposição e também 8 anos de situação, então eu sei o que se passa nessa casa de leis aqui. Ouvindo o vereador César, o presidente, falar a questão, né, das emendas, dos recursos que vem para Ipuaçu, né, então todos estão de parabéns. Eu sempre falava que quando a gente é eleito, tem que trabalhar em prol da população, sem olhar siga partidária, né? Então, todos os vereadores empenhados, tanto né, os vereadores que estão aqui, Cidadania, PL, PT, MDB, todos pensando melhor da população de Ipuaçu. A questão também dos recursos, né, que vieram para Ipuaçu, se nós fazer, né, um levantamento do que nós já conseguimos, presidente César, aí, do Partido dos Trabalhadores para Ipuaçu, olha que dá a muitos milhões, né? E agora a gente está pleiteando aí novamente, aí, tem as emendas, já tem os empenhos, né, para pagar. Infelizmente, também, quando entra o pleito eleitoral, algumas coisas são vedadas, né? E aí acabam demorando um pouquinho mais para chegar esses equipamentos. O Estado, com certeza, assim, foi, né, mais rápido para fazer as liberações das emendas dos deputados, né? Quem repassou para os cofres públicos já foi comprado e quem repassou para os cofres do governo do estado ainda não foi comprado, né? Então, também é uma cobrança que eu faço para o vereador aí também, presidente, que tem um trator de pneu lá que está para ser comprado para Samburá e também a motoniveladora, né, repassado para os cofres públicos do estado, que também teve problemas. Então, às vezes a gente quer acelerar para vir, mas infelizmente a gente para em burocracias, né? Mas com certeza aí o Jorginho vai comprar a patrola e também o trator de pneu, que é importante para
os nossos agricultores. E nós temos também do Pedro Kizai, né, lá um recurso já empenhado de um trator de esteira também, e também de uma retroescavadeira hidráulica, que também está empenhado já, mas, como a gente fala, às vezes, né, só nos responder, alguma coisinha que demora um pouco, acaba excedendo o prazo e entrou o pleito eleitoral aí, como agora é ano eleitoral, já muda muita coisa e acaba travando. Mas, demora um pouquinho, mas passa as eleições, estará aí também esses equipamentos que vêm para somar, né, com o que vocês também já conseguiram, os PL, a cidadania, vocês pleitearam também, então, vem aí para ajudar. E nós temos que continuar lutando aí, como você falou ali, vereador Leonardo, em busca de recursos também, né, todos vocês também aí para fazer um bom mandato. Não é o prefeito o Brizola, o vice-Celso, é todos nós, né? Então, nós temos que se enganjar sempre aí para fazer o melhor. Falar que questão saúde também, né? A gente, o Partido dos Trabalhadores ajudou muito a questão saúde, né? Porque saúde é sempre em primeiro lugar. Então, nós temos que trabalhar unidos aí e com certeza os nossos parlamentares que vão ser eleitos, a gente vai depois voltar a cobrar, né, presidente, aí para que continuem nos ajudando a fazer gestão, porque só com a arrecadação dos municípios pequenos não é fácil de fazer saúde de qualidade. Sempre falo que 15% da arrecadação que seria obrigatório colocar na saúde, e com 15%, né, de R$100, colocar 15%, você não faz saúde de qualidade. Então, o Pedro Kizai sempre ajudando muito, muito o Ipuaçu, né, com bastante recurso para a saúde da Ipuaçu. Então, parabenizar também o Ministério da Saúde, né, que tem a carreta aqui no município, fazendo um trabalho especial também para as mulheres, também do Ministério da Saúde. Então, nós temos que lembrar, né, que o governo Lula sempre pensou também em prol do povo. Então, esse ano é um ano decidido aí, que tem que cada um fazer suas campanhas, principalmente o respeito, né, que eu sempre falo, e que Deus ilumine quem vai ser os próximos presidentes, governo do Estado, federal, estadual aí, para que faça um bom governo. Obrigado, presidente, aí, pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês e acompanhando. Parabéns para vocês, continue sempre fazendo o melhor para Ipuaçu. Ordem do dia. Nada a deliberar. Explicação pessoal? Não há vereadores inscritos para fazer uso da explicação pessoal. Convido aos senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 11 de agosto de 2026, terça-feira, com início às 18 horas. Obrigado pela participação e presença de todos. Está encerrada a sessão.